Capítulo 2. O desafio de Magneto. Parte 1. O professor Xavier estava na sala de controle, sua testa franzida em profunda concentração. A ameaça de Magneto exigindo uma resposta imediata e calculada. A urgência de resgatar Fera era agora amplificada pelo risco de Magneto usar a vida de Hank como pretexto para uma guerra total. Não podemos nos dar ao luxo de atacar Magneto de frente enquanto Fera estiver em perigo, declarou Xavier à equipe reunida. Precisamos de uma ação cirúrgica e discreta para resgatar Hank antes que Eric cumpra suas ameaças. Ele olhou para Vampira e Gambit. A dupla, apesar das recentes tensões, possuía a combinação perfeita de habilidades para uma infiltração. Vampira, sua capacidade de absorver poderes é a chave para neutralizar qualquer segurança humana ou tecnológica de curto alcance. Gambit, sua agilidade e conhecimento de infiltração, combinados com suas cartas cinéticas, farão de você o elemento surpresa, instruiu Xavier. Sua missão é estritamente de resgate. Entrem, localizem Hank e saiam. Não lutem contra as forças de segurança a menos que seja absolutamente inevitável. Precisamos minimizar a exposição e o caos. Vampira, Rogue, vestindo um uniforme tático furtivo, assentiu com seriedade. Considerem feito, professor. Vou trazer meu ursinho peludo para casa, ou pelo menos tirá-lo da mira desse maluco do Magneto. Sua voz era firme, sem o costumeiro sarcasmo, carregada apenas de determinação pela amizade com Fera. Gambit, Remy LeBeau, girou um de seus bastões, de forma tensa. Infiltração e explosivos discretos, o tipo de trabalho que o Cajun faz de olhos fechados. Allons-y, Sherry, vamos fazer o Fera sorrir de novo. A partida deles foi silenciosa. O ex-jeto de transporte furtivo menor, conhecido como Shuttle, foi lançado da Baía Subterrânea. O destino, a Penitenciária Federal de Contenção de Segurança Máxima no meio-oeste. A equipe de interceptação era a mais poderosa e mais volátil. Ciclope, Jean Grey e o Wolverine. A missão deles era clara e aterrorizante: impedir que Magneto transformasse sua ameaça em realidade. Xavier olhou para Scott. Ciclope, você está no comando tático. Sua precisão e estratégia serão a nossa melhor defesa contra o poder indiscriminado de Eric. Jean, sua telepatia é vital. Você deve ser a nossa primeira linha de aviso contra os ataques psíquicos de Eric e o nosso elo com sua humanidade. Então, Xavier se dirigiu a Logan. E você, Logan, sua resistência ao controle magnético direto e sua capacidade de cura serão essenciais para penetrar suas defesas. Você deve ser a distração, o boi de chifres. Logan vestiu seu traje, seu cheiro de adrenalina e raiva preenchendo o ar. Eu sei o meu papel, Charles. Se eu puder chegar perto daquele bastardo, o capacete dele não vai parar minhas garras, e eu não vou segurar o soco. O principal X-Jet, preparado por Tempestade para voo suborbital de alta velocidade, estava pronto. Scott assumiu os controles, seu visor de quartzo de rubi brilhando na luz fraca. Nosso alvo é o local do primeiro ataque, a usina nuclear na costa leste. É lá que ele fará sua nova demonstração de força, disse Ciclope, sua voz firme e cheia de autoridade. Eles decolaram em um rugido, a máquina rasgando a atmosfera, carregada com a responsabilidade de impedir um evento que poderia extinguir milhões de vidas. Enquanto o X-Jet de interceptação se aproximava do litoral, Magneto já havia começado sua exibição de poder. A primeira visão que a equipe teve, transmitida por seus sensores de longo alcance, foi de um cenário de guerra silencioso. Dezenas de mísseis, Patriot, Tomahawk, até mesmo um Pershing abandonado, foram removidos de seus silos subterrâneos na base da Força Aérea, erguidos no ar em uma formação ameaçadora. Não havia explosões, apenas o rangir de metal sob pressão magnética extrema. Magneto estava ereto, uma figura monolítica de retidão e poder, posicionado com uma calma inverossímil no exato centro pulsante do complexo de mísseis. Seu manto de cores escuras parecia não ser afetado pelo turbilhão de vento e energia que o cercava. Ele estava protegido por um campo de força vibracional, uma bolha quase transparente de energia cinética e magnética que pulsava com uma luminosidade fraca, quase púrpura nas suas bordas.
Esse campo agia como uma barreira impenetrável, fazendo com que todos os projéteis não metálicos, como balas de borracha ou cartuchos de gás disparados pelos agentes terrestres em posição defensiva, fossem desviados sem esforço. Eles batiam na barreira com um som seco e vazio, ricocheteando em ângulos aleatórios, transformando-se em meros grãos de poeira contra sua vontade inabalável. Em uma demonstração de controle total e absoluto, desprovida de qualquer pressa ou esforço visível, Magneto começou a desmantelar os mísseis. Sua ação não era destrutiva no sentido explosivo e caótico. Ele não os explodia em fumaça e fogo. Em vez disso, ele simplesmente reorganizava sua estrutura atômica através da manipulação precisa de seus campos eletromagnéticos. Os invólucros de titânio, alumínio e ligas especiais que formavam a camada protetora dos projéteis balísticos gemeram sob a força invisível. O metal, antes rígido e militarmente funcional, começou a se esticar e se contorcer em espirais impossíveis, dobrando-se em ângulos agudos e fundindo-se em massas irreconhecíveis. Os imponentes mísseis balísticos, símbolos de poder e destruição, transformavam-se gradualmente em esculturas gigantescas de aço retorcido, monumentos à impotência humana, inofensivas e quase ridículas em sua deformidade artística. O auge do terror e da humilhação para as forças militares ocorreu quando uma frota de caças F-16, símbolos de velocidade e superioridade aérea, foi despachada para interceptá-lo. As aeronaves vinham em formação, seus motores rugindo em um crescendo de força bruta. Contudo, antes mesmo que os jatos chegassem a 1 quilômetro de distância do mutante, Magneto sequer olhou para eles. Com um simples e imperceptível gesto de sua mão, ele simplesmente desligou-os. Os sistemas de ignição e propulsão, juntamente com todos os eletrônicos de bordo, falharam instantaneamente, deixando a cabine em um silêncio fantasmagórico. Os jatos, agora massas de metal inertes, caíram do céu como pedras, perdendo sua aerodinâmica e mergulhando em uma trajetória fatal. Para completar a devastação, o metal ferroso e paramagnético de seus motores, dos estabilizadores e da própria fuselagem foi puxado para longe de forma violenta, como se atraído por um ímã cósmico. Essa súbita e brutal desintegração forçou os pilotos a ejetar em pânico, suas cápsulas de escape riscando o ar, testemunhas de sua total e absoluta derrota. Os sistemas de propulsão, a eletrônica de bordo, ele está transformando as leis da física em um brinquedo, Scott, disse Jean, aterrorizada enquanto monitorava os dados. Ele não está apenas lutando contra eles, Jean. Ele está desmoralizando-os. Ele está mostrando ao mundo que suas armas e sua tecnologia são impotentes contra ele, respondeu Ciclope, sentindo o peso da tarefa impossível que tinham pela frente. A tensão na cabine entre os dois líderes dos X-Men era quase tão destrutiva quanto a exibição de Magneto. Olhe para isso, Scott. Olhe para o que ele está fazendo, rosnou Logan, batendo o punho blindado na lateral do cockpit. Ele tem o mundo nas mãos dele. Ele está fazendo mais para proteger os mutantes em 5 minutos do que Charles conseguiu em 50 décadas de sermões sobre paz. Ciclope manteve os olhos fixos nos controles, a voz tensa. O propósito não justifica o terror, Logan. Ele está ameaçando milhões de vidas inocentes, transformando o resto do planeta em reféns. Isso é supremacia, não proteção. Não me venha com a moralidade de Charles, Ciclope. Você não vê? Eles prenderam Hank. Eles criaram o Sentinela Mestre. Eles estão se armando para nos caçar até o último de nós. Magneto está apenas respondendo na mesma moeda. Logan argumentou, a fúria ancestral do sobrevivente de guerra em seus olhos. Ele está provando o ponto de Garrett. Ele está nos pintando como os monstros que eles temem. Se fizermos isso, não há volta. Estaremos presos a uma guerra perpétua onde não há vencedores, apenas sobreviventes traumatizados. E isso não é o que somos. Ciclope gritou de volta, desviando brevemente o olhar de sua mira. Eu não me importo com o que somos, Scott. Eu me importo com o que somos forçados a ser. Se a escolha é entre nos ajoelharmos e sermos caçados, ou lutarmos e sobrevivermos, eu escolho a luta. Talvez Magneto seja o único que realmente entende a natureza humana. Ele é um sobrevivente. Jean interveio psiquicamente, acalmando a ambos antes que a discussão se tornasse física. Scott, Logan,
Parem! Não podemos nos dividir agora. Estamos aqui para proteger, não para julgar o caminho dele. Concentrem-se na missão. À medida que o X-Jato se aproximava da zona de anomalia magnética, Jean Grey ativou seus próprios poderes psíquicos para proteger a equipe do feedback mental intenso gerado pelo poder de Magneto. A mente de Magneto, normalmente uma fortaleza de ferro, vasta, inabalável e blindada por uma vontade indomável, não era, no entanto, totalmente impenetrável para Jean. A proximidade física extrema entre eles, combinada com a magnitude das ações recentes de Eric, criara uma fissura tênue, quase microscópica em sua defesa psíquica. Jean, com a delicadeza intensa e precisa de uma cirurgiã mental, invadiu as periferias do campo de força psíquico de Eric. Não era uma investida frontal, mas sim um sondar cauteloso e profundo das camadas externas de sua consciência. Ao penetrar esse escudo mental frio e cinza, ela não sentiu apenas a explosão violenta de ódio ou ressentimento amargo contra a humanidade. Em vez disso, ela foi atingida por uma onda sísmica de dor excruciante. Uma agonia que não era física, mas sim a cicatriz profunda de traumas antigos. E mais perturbador ainda, ela sentiu uma familiaridade aterradora, o reconhecimento instintivo de uma ferida universal que a conectava de forma indesejada a ele. Nesse instante de contato íntimo, flashes de memória, vívidos, brutais e inegáveis, inundaram sua mente, esmagando suas próprias defesas com a força de um tsunami emocional. Eram fragmentos de um passado que ela nunca vivera, mas que se imprimiam em sua consciência com a nitidez vívida da realidade presente, o frio cortante e a fome implacável dentro dos campos de concentração, o silêncio ensurdecedor após a perda irreparável de entes queridos, cada rosto desaparecido um punhal cravado, o terror visceral e permanente de ser caçado, perseguido e marginalizado apenas pela peculiaridade inerente de ser diferente. Ela viu além da postura imponente e vingativa do supervilão que manipulava o metal. Em sua visão mental, ela viu o menino Eric, magro, aterrorizado e traumatizado, um recipiente de sofrimento que cresceu não por escolha, mas por necessidade, para se tornar essa força da natureza implacável e destrutiva. Ele não é um monstro, ele é um homem quebrado, que está usando o medo como armadura contra a dor, Jean pensou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Scott, ela sussurrou, sua voz carregada de emoção, não ataquem primeiro. Temos que detê-lo, mas ele está respondendo à dor dele, não apenas ao ódio. Ele está em uma espiral de desespero. Ele vê a história se repetindo. A prisão de Hank é o último gatilho. A compreensão de Jean mudou a dinâmica da missão. Eles não estavam apenas lutando contra um adversário, estavam lutando contra o trauma de um amigo. Ele está me vendo. Ele sabe que estamos vindo, Jean alertou, sua voz tensa. Pessoal, mas com aposta global. Entendido. Logan, sem mortes. Vamos pará-lo antes que ele mate inocentes. E isso é tudo que importa. O X-Jato voou para a zona de combate, a sombra da ameaça de Magneto se estendendo sobre o mundo. Capítulo 2. O desafio de Magneto. Parte 2. A Penitenciária Federal de Contenção de Segurança Máxima era uma fortaleza fria, projetada para manter o mundo exterior e os prisioneiros separados. A Vampira e Gambit pousaram o shuttle furtivamente a vários quilômetros de distância, movendo-se sob a cobertura da noite em direção ao complexo. A ironia da missão não escapou a Gambit. Eles, que lutavam pela lei e pela coexistência, eram agora forçados a violar o espaço federal. "Parece que vamos quebrar a lei, Sherry", murmurou Gambit, seus olhos brilhando no escuro. A Vampira vestia luvas especiais, um material inibidor de toque que a impedia de absorver acidentalmente a energia de seu parceiro. "É a lei deles, Remy. Onde a lei é injustiça, a desobediência é o dever. Vamos ser rápidos, o Fera não pode esperar." A dupla escalou a cerca externa. O primeiro obstáculo era a sala de controle de segurança. O plano era desativar o sistema de vigilância interno sem acionar um lockdown de emergência. A Vampira foi a primeira.
Ela se esgueirou até a guarita mais próxima. Lá dentro, um guarda folheava uma revista. Ela usou o elemento surpresa. A luva escorregou e seu toque se conectou à pele desprotegida do guarda. Um clarão esverdeado sutil os envolveu por um instante. O guarda caiu, inerte, sua mente e seu corpo temporariamente adormecidos pela absorção. Vampira sentiu uma onda de força física e um flash momentâneo de sua frustração pela jornada noturna. O toque dela é a arma mais silenciosa, pensou Gambit, lançando uma carta carregada kineticamente. A carta pousou na fechadura eletrônica da sala de controle e a explosão de energia roxa foi abafada pelo silêncio da noite, abrindo o acesso. Dentro, Vampira repetiu o processo no chefe de segurança, absorvendo seus códigos e a rotina da prisão. O Fera está no nível subterrâneo 6, na área de contenção experimental. Sistemas de bloqueio reforçados. Preciso de um desvio, Remy. Gambit sorriu, seus olhos vermelhos brilhando. Ele se moveu rapidamente, plantando pequenos explosivos cinéticos perto dos nós de comunicação internos, programando-os para explodir em intervalos de 10 segundos. O desvio do Keijon não vai acordar a cidade, mas vai fazer barulho suficiente para que a atenção se desvie dos dois coelhos rápidos que estão correndo para o subsolo. Vamos, Monclar. E eles mergulharam nas profundezas da prisão, enquanto as primeiras, discretas e ensurdecedoras explosões de Gambit começavam a desativar os sistemas. Milhares de quilômetros de distância, no local da usina nuclear paralisada, a equipe de ataque dos X-Men chegou. O ar estava carregado de eletromagnetismo puro, o metal rangia e os cabelos se arrepiavam. Ciclope pilotou o X-Jet com maestria, pousando-o em um pedaço não afetado do asfalto, longe das estruturas metálicas retorcidas. Magneto estava esperando. Ele estava suspenso a 100 metros de altura, cercado por uma nuvem de detritos metálicos que ele controlava como se fossem extensões de seu próprio corpo. Saudações, pupilos de Charles. A voz de Magneto ressoou, não vinda de alto-falantes, mas projetada no ar por meio de vibrações eletromagnéticas. Vocês vieram para me deter? Que previsível, Charles. Você nunca desiste de sua farsa ingênua. A batalha começou instantaneamente, sem palavras. Magneto não atacou com raios ou explosões. Ele atacou com a terra. Em uma demonstração de fúria concentrada e poder destrutivo, ele, Magneto, não hesitou. Com um movimento de pulso brusco e poderoso, ele arrancou vigas de aço dos escombros fumegantes da usina desativada. As hastes, algumas com 10 metros de comprimento e cobertas de fuligem e detritos, ganharam velocidade e foram arremessadas com precisão de projéteis em direção à equipe. O zunido metálico da aceleração rasgou o ar. Além disso, ele ergueu e lançou uma parede inteira de metal retorcido, uma massa disforme de condutores, tubulações e vergalhões que pesava toneladas. Este muro de destruição voava em direção a eles, projetando uma sombra maciça e iminente. Jean Grey, percebendo a velocidade terminal da ameaça, reagiu primeiro, com uma rapidez instintiva que superou o pânico. Ela ergueu suas barreiras telecinéticas num reflexo quase instantâneo. A energia emanada de sua mente formou um escudo de força invisível que irradiava diretamente dela. O impacto foi esmagador. O monólito de metal se chocou contra o campo de força com um estrondo ensurdecedor e seco, o som da colisão de uma massa sólida contra uma resistência pura. A pressão sobre a mente de Jean era palpável e torturante. Ela gemeu de esforço, um som rouco e involuntário escapando de seus lábios, enquanto seus olhos se apertavam em fendas de concentração dolorosa. O próprio ar ao seu redor parecia distorcer, ondulando visivelmente, como o calor sobre o asfalto, sob a tensão imensa da força psiônica que ela despendia para manter a barreira. "Logan, agora!" gritou o Ciclope, sua voz tensa e urgente, mal audível por cima do ruído metálico da pressão. Era a janela de oportunidade que não duraria. Wolverine não esperou para uma segunda ordem. Ele saltou, seu corpo baixo e musculoso transformado em um projétil vivo, avançando em direção à figura imóvel de Magneto.
Magneto, contudo, era um mestre estrategista e antecipou o ataque do mais perigoso dos mutantes. Em uma fração de segundo, ele tentou pará-lo, manipulando o metal circundante para envolver o corpo de Logan com finos filamentos de metal endurecido, como cordas de aço destinadas a amarrar e imobilizar. Entretanto, o adamantium que revestia o esqueleto de Logan era uma anomalia irritante e quase absoluta para o controle de Magneto. O metal, embora se contorcesse em volta de Logan, rangindo e tentando apertar, não conseguiu contê-lo ou esmagá-lo completamente. A dificuldade era imensa. Forçou Magneto a mobilizar uma quantidade imensa de energia e foco para conseguir apenas diminuir ligeiramente a velocidade da investida implacável de Wolverine, um sinal claro da ameaça única que o mutante representava. "Vem pegar, seu patifa", rosnou Logan, desembainhando suas garras que brilharam sob a luz da lua. Ciclope atirou. Ele mirou no chão de concreto ao redor de Magneto, tentando desestabilizá-lo com a onda de choque do raio óptico, que era uma força cinética, não magnética. Magneto simplesmente usou a terra magnetizada para criar uma barreira de ferro fundido para desviar o raio. Eles estavam presos em um jogo de defesa, forçados a reagir, enquanto Magneto se divertia, lançando o arsenal metálico da base militar em sua direção. A milhares de quilômetros de distância, na mansão Xavier, o professor X estava sentado em sua câmara do cérebro. Ele não podia se envolver fisicamente, mas sua mente era o campo de batalha mais importante. Com o rosto coberto de suor e a testa pulsando, Xavier ativou o cérebro em sua potência máxima, focando toda sua vastidão psíquica na mente de Magneto. Ele sabia que Magneto estava protegido por um capacete de defesa psíquica, mas Xavier esperava que a fúria de Eric e o esforço de controlar todo aquele metal tivesse criado uma rachadura em sua concentração. "Eric, pare com essa loucura! Você está ameaçando inocentes." A voz mental de Xavier era um grito silencioso. A resposta que recebeu não foi uma barreira, mas uma visão. Magneto projetou uma memória em Xavier. Ele estava de pé sobre os escombros da usina nuclear, mas na visão psíquica, a usina era um campo de extermínio. Ele via o sentinela mestre substituído pelos guardas nazistas, e o fera, acorrentado, era o rosto de milhões de vítimas. "Não é loucura, Charles, é a única resposta para a crueldade deles. Você é cego, meu velho amigo. Você se recusa a ver que a humanidade é uma ameaça existencial para nós. Você me trai, Charles. Você me trai novamente." A voz mental de Magneto era rasgante, cheia de dor e condenação. Xavier empurrou mais forte, apelando para os anos de amizade, para os debates, para os sonhos que compartilharam de um mundo melhor. Ele estava arriscando um colapso mental. As defesas de Magneto estavam rasgando sua mente, mas ele não podia parar. "Não faça isso, Eric. Não se torne o opressor que você jura odiar. Deixe a dor de lado e veja o futuro que ainda podemos construir juntos." A luta física atingiu o auge. Magneto estava usando os cabos de alta tensão para chicotear Wolverine, forçando Logan a se concentrar em se curar, em vez de atacar. Jean estava exausta ao tentar proteger Ciclope de uma chuva de detritos. "Não dá para avançar, ele está nos prendendo", gritou Ciclope. Jean, lutando para manter sua barreira, teve uma ideia desesperada, ecoada pela pressão psíquica de Xavier que ela sentia. "Scott, a usina, não o metal, o concreto. Mire no reator primário, subterrâneo. Crie uma onda de choque sísmica. É a única forma de atingir a concentração dele sem usar metal." Era um risco extremo. Um raio de força total poderia desestabilizar o reator o suficiente para criar uma verdadeira catástrofe, mas era a única opção. Ciclope assentiu com um movimento breve e tenso de cabeça, sua mandíbula cerrada em foco absoluto. Seus dedos já estavam ajustando o dial de controle lateral em seu visor de quartzo rubi, calibrando a potência e a largura do feixe para o ataque de precisão. Ele fixou o olhar, ou mais precisamente o foco de sua intenção, em um ponto estrutural chave na base do complexo de reatores.
Este ponto ele havia calculado rapidamente, baseando-se em sua experiência e visão tática, era vital para a sustentação da estrutura principal, um elo fraco destinado à falha catastrófica. Ele preparou-se, assumindo uma postura estável e baixa, os joelhos ligeiramente flexionados, concentrando toda a sua energia restante, física, mental e biocinética, para canalizá-la no feixe mais potente possível. Fogo! O raio óptico irrompeu do visor com uma liberação de força repentina e violenta, um jato carmesim e crepitante de energia pura. Não era luz, mas sim pura força cinética que viajava à velocidade da luz. O feixe atingiu o concreto reforçado e o aço estrutural do ponto-alvo com a força destrutiva e concentrada de um pequeno meteoro. O impacto não foi apenas visual, mas audível, um grito ensurdecedor de metal sendo rasgado e rocha sendo pulverizada. O chão tremeu violentamente sob os pés da equipe, como se a própria terra tivesse sido atingida por um martelo. Uma nuvem de pó e detritos vaporizados explodiu no local do impacto. A onda de choque cinético, a energia residual e a vibração do golpe viajou implacavelmente pelo subsolo e pela estrutura, propagando-se como um tremor artificial através da fundação do complexo.